Nós temos inúmeros textos aqui para falar de sacrifício. Nós temos inúmeras histórias impactantes da Bíblia para falar sobre sacrifício. Deus, Ele sempre, Ele vai querer de nós sacrifício. Sabe qual é a maior mentira que foi contada nos últimos tempos? É que nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo. Diga assim, ó, Jesus fez o que era importante, que foi abrir a porta para a gente caminhar nele. Tem coisas que não acontecem em nossas vidas porque nós não nos sacrificamos. Você já percebeu o quanto nós estamos acomodados? O quanto nós esperamos que aconteça os milagres sem que a gente faça absolutamente nada? A gente está tão mal acostumado a correr atrás de Deus quando nós estamos desesperados. A gente vai protelando. Sabe quando você tem uma dor, quando você tem uma enfermidade, e você vai protelando, até você não aguentar mais para você buscar um medicamento? Pois a palavra do Senhor, ela é remédio. É o nosso medicamento fundamental para as nossas vidas espirituais. Então, sem sacrifício, não vai haver bênção. E sacrifício requer atitude, sair da zona de conforto. Não tem como sacrificar se estiver confortável. E muitos de nós não queremos fazer absolutamente nada, mas queremos tudo. Não é assim? Queremos que aconteça. Nós queremos que transferir responsabilidades. Nós estamos mal acostumados, queremos que outros eduquem os nossos filhos. Nós não queremos sacrificar. Nós sempre queremos impor ao outro o sacrifício para nos beneficiar. A Bíblia disse que nós somos libertos, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E para que isso acontecesse, precisou de acontecer um sacrifício. Deus sacrificou o seu filho. Então isso é um sacrifício. Nós queremos prosperar, nós não sacrificamos para prosperar. Todos nós sabemos que em todas as áreas de nossas vidas precisa de empenho, de dedicação e de sacrifício. Não é? No casamento, o homem precisa se sacrificar para que esse casamento dê certo. A esposa tem que se sacrificar para que o casamento dê certo. Se nós queremos ser bem-sucedido em qualquer área, tem que haver sacrifício, tem que haver organização. E Jesus se sacrificou por nós. Mas eu não quero falar de Jesus, porque quando a gente fala de Jesus, a gente logo já vem com aquela coisa que o inimigo implantou na nossa mente. Jesus era o Filho de Deus. E ninguém consegue fazer o que Jesus fez. Mas eu não quero falar de Jesus, embora Ele seja o centro de tudo. Mas eu quero falar hoje, lembrar, trazer à memória homens, mulheres que eram igual a nós.
e que se sacrificaram ao máximo e tiveram êxito. Se eles conseguiram, eu e você também podemos conseguir. Nós também possamos conseguir esses feitos. Queridos, eu quero ler textos bem conhecidos para que você entenda o que eu quero dizer. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Vamos começar com o versículo 7. Hebreus capítulo de número 11, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, diga santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, por meio da fé. Ele, o que, gente? Volta lá. Ele o que? Condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é... Só um minuto. A gente, às vezes, lê a Bíblia muito romanticamente, né? Diga assim, ó, Noé, homem comum, como qualquer outro. Uma geração de pessoas que não se sacrificava a Deus a nada, a não ser ao benefício próprio. Estas pessoas que viviam no tempo de Noé, a Bíblia diz que eles viviam como queriam, faziam o que queriam, e a única coisa que movia eles era para satisfazer o seu próprio prazer. No meio dessa geração, Deus encontrou um homem chamado Noé, que você conhece a história, e a Bíblia disse que Deus achou graça em Noé. O que Noé fazia de diferente dessa geração para chamar tanta atenção de Deus? Porque essas pessoas, elas estavam festando, curtindo os seus prazeres. Mas Noé estava lá no canto dele, com a família dele, se sacrificando, diga sacrificando, porque aqui há um sacrifício da carne, em criar uma família, dizendo para a família que tudo que os demais lá fora estavam fazendo, estava errado. Agora, como Noé conseguiu convencer os seus filhos a viver diferente, a ter uma vida diferente, no meio de uma geração corrupta? Olha, o sacrifício de Noé. Você já tentou aconselhar o seu filho acerca de algo que o mundo está vivendo, e ele já falou para você assim: puxa mãe, puxa pai, mas todo mundo lá fora faz isso, isso é normal. Eles também servem a Deus e eles estão fazendo isso. Você está entendendo o grau de dificuldade que é? É fazer alguém entender que a prática que lá fora parece ser normal, está contrariando a um Deus, que o filho, a filha,
ainda não tem consciência de quem ele é? Você está vendo a dificuldade que é, o nível de sacrifício que é? E por esse sacrifício que ele tinha diário de manter a casa dele debaixo de princípios que lhe foram ensinados acerca do Deus vivo de Israel, foi que ele conquistou a bênção da salvação da sua casa. Estão entendendo isso? Porque Deus revela a Noé, diga, a saída para salvar a casa dele. Pois Deus revelou a Noé como ele conseguiria salvar tanto ele quanto a esposa e os seus filhos. Então, você acha que foi fácil para Noé? Foi um sacrifício. Enquanto todo mundo, diga todo mundo, está vivendo uma vida normal, você está vivendo uma vida anormal. E as pessoas, elas vão olhar para as nossas vidas e elas vão nos criticar, não é assim? Elas vão falar que nós somos religiosos, careta. Por quê? Porque naquele tempo o povo comia, bebia, prosperava e fazia suas orgias e estava tudo certo. Você consegue imaginar dentro de uma cidade, de um país, de um estado, só uma casa agradar a Deus ao ponto de Deus dar uma saída para eles? Você consegue imaginar isso? Uma casa, uma família. Que assim seja no teu bairro, que seja a tua casa, que assim seja nesta cidade, a sua casa, os seus filhos, na escola, serão aqueles que não vão se corromper. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Às vezes a gente lê isso aqui e acha tão bonito, mas a gente não para pensar o preço que foi pago por Noé. Você já parou para pensar quantos conflitos teve dentro da casa de Noé, para Noé fazer os filhos entender? Já parou para pensar quantas reuniões na mesa ali, Noé teve que contar sobre Deus e falar para eles e tentar blindar a mente deles? Como foi difícil para Noé? Como foi sacrificial mostrar e fazer entender para a sua casa que o sacrifício de ser diferente ia valer a pena? E mostrar como é de fato uma família cristã, uma família que teme ao Senhor, e que diariamente, por temer ao Senhor, nós vamos ter que renunciar ao desejo da carne, da nossa própria vontade. Você já parou para pensar? Como é que hoje nós lidamos com isso? Como nós estamos agradando ao Senhor? Porque é esse tipo de sacrifício que chama a atenção de Deus. Certa vez, Saul fez uma grande oferta de sacrifício a Deus. E Samuel chegou e o reprovou. Sabe o que é isso? Você está sacrificando de forma errada. E Samuel disse para ele:
que mais valia obedecer do que? Diga, a obediência é o maior sacrifício que um homem e uma mulher de Deus pode oferecer ao Senhor. E o que é isso? Sacrifício de obediência é seguir fielmente a palavra de Deus, mesmo que o mundo esteja uma bagunça. Deus, Ele sempre vai se agradar quando nós vamos na contramão do mundo. Obediência. Sacrifício de obediência, de temor a Deus. Não é só ouvir a voz, pois o próprio Cristo falou que não adianta só ouvir, tem também que obedecer. A obediência é a maior prova de sacrifício, porque a palavra de Deus, você obedecer a palavra de Deus, é andar de contramão com o mundo. E aonde você for, você vai dizer, obrigado, porque isso aqui contraria o meu Deus. Aonde você for, você vai estar negando as situações. Aonde você estiver, você vai estar negando as propostas. Isso é sacrifício. E quando você chegar nesse nível, eu posso te garantir que tudo que tiver previsto para acontecer nesta terra de desastre, você e a sua casa estará imune. Porque foi assim que aconteceu com Noé. A Bíblia vai dizer de outro homem, versículo 8. Versículo 8. Coloca lá para mim, Wellington, fazendo favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde. Agora eu quero falar para você a segunda classe de sacrifício. É obedecer, mesmo muitas vezes não entendendo o porquê está obedecendo. Simplesmente porque você confia em quem está falando com você. Obediência total, mesmo quando eu não estou nem entendendo, também é sacrifício. Sacrifício de obediência, sem entender, porque muitas vezes eu falo para o meu filho, não é assim, ele não entende, mas eu cobro dele obediência. Porque muitas vezes, presta atenção, culto de ensino, você ainda não atingiu o nível de maturidade para entender tudo aquilo que Deus está falando com você. Mas você sabe que Deus é o teu pai, sim ou não? Então você deve obedecer ao teu pai, sem questionamentos. O teu pai falou, obedeça. Você não deve questionar a tua mãe. O filho não questiona a mãe, não questiona o pai. Ele diz sim, é sim. Ele diz não, é não. E nós precisamos obedecer a Deus da mesma forma. Isso aqui é outro nível de obediência. É outro sacrifício. Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo. Mas se está escrito e é palavra do meu pai, eu vou obedecer. Mas o que acontece hoje? Recebe uma palavra, recebe um direcionamento, a pessoa não concorda, ele vai caçar alguém que respalde aquilo que ele não concordou para dizer, está vendo? Tem um pastor lá falando isso e isso também. Não vai examinar as escrituras, porque para contestar as escrituras, você deve examiná-las. É isso que a palavra manda fazer, amém? Está escrito, então obedeça. Mas eu não entendi.
Mas e se você não atingir o nível de entendimento, de maturidade de entendimento, você só deve obedecer ao seu pai. Quantos aqui um dia já escutou assim, ó, você vai fazer porque eu sou seu pai e estou te mandando? Já aconteceu isso com você? Hã? E não é assim que também você produz na tua casa? O teu filho não tem ainda maturidade, não tem crescimento de maturidade e entendimento, e aí ele fala, eu vou, você não vai porque eu estou sua mãe, você não vai porque eu sou seu pai, e acabou. É assim ou não? E por que para com Deus nós queremos fazer diferente? Esse aqui é outro nível de sacrifício. Eu não estou entendendo, mas quem está me mandando fazer, sabe de todas as coisas e tem tudo sob o seu controle. É isso que nós precisamos compreender como igreja do Senhor. Nós temos um pai, diga eu tenho um pai. E esse pai sabe o que é melhor para mim. Mas por que a gente fica ponderando? Por que a gente não faz? E quando eu fico agindo dessa forma, eu não vou atingir o milagre. É claro, a Bíblia é clara ao dizer, versículo 9, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, como o quê? Isaac e Jacó, e o que mais? Co-herdeiros da mesma. Vai entender? Diga, Abraão estava na zona de conforto, tranquilão, na terra que era do pai dele, agora saiu para viver em tendas, em vários lugares. Mas Deus falou com ele. Sabe, irmãos, às vezes Deus está falando com a gente, mas como mexe com o nosso conforto, a gente não quer obedecer. Uma chamada, hoje a chamada para o culto, eu não sei se você viu o meu vídeo, eu disse para você esse tema no culto, aqui do culto de hoje. Deus está chamando, eu quero falar com você, Deus está batendo na porta. E aí Deus está tirando da zona de conforto. Aqui Deus tira Abraão da zona de conforto. É um sacrifício ou não é? É sacrificial ou não é? Quantos aqui trabalharam o dia todo, estão cansados, passaram por diversos afrontas, problemas no trabalho, no trânsito, em casa, mas decidiu, digo, não, eu vou sair da zona de conforto, eu vou lá. O corpo não quer, a mente não quer, a alma não quer. Às vezes muitos até com problema de saúde. Puxa, hoje eu não estou legal. Mas o Senhor te fez um chamado. Eu não estou entendendo nem por que eu estou indo naquele lugar. Isso é sacrificial. O sacrifício atrai o meu milagre. É sacrificial. Queridos, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. E nós agimos como Deus e nem percebemos. Nós agimos como Ele age. Você já viu que nós temos uma tendência a favorecer e abençoar aqueles que se esforçam mais, sim ou não? Deus também é assim. Deus também é assim. Deus sempre vai estar disponível. Deus sempre vai liberar uma palavra sobre aquele que busca mais. Ele diz, quando vocês de madrugada me buscam, vocês... Então quem não está buscando de madrugada, não está achando Ele na madrugada. Sempre nós vamos ter isso. Querido, isso aqui é muito sério. Nós precisamos acordar. É sacrificial. O mundo espiritual, ele se move por sacrifício.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguém já viu falar como funciona um terreiro de macumba? Sim ou não? Quando as pessoas vão lá para pedir fazer qualquer trabalho, o que é a primeira coisa que se pede? Sacrifício. Não é assim? Como é que o mundo espiritual, as hostes da maldade se movem? Através de sacrifício. Sacrifício. Entenda isso. Uma vez eu atendi uma pessoa que a pessoa andava toda amarrado. Aquelas cordas pareciam torniquete, assim, ó. Chega, estava inchando, estava feio. Falei, o que é isso aí? É para fechar o corpo. Eu falei, meu corpo está fechado sem corda nenhuma no meu corpo. Mas está vendo? Sacrifício. As pessoas vão lá, gastam o que tem e o que não tem, para sacrificar animais, comidas consagradas. Assim não é assim que funciona? Mas apóstolo, Jesus já sacrificou por nós, certo? Mas Jesus também nos falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Diga, negar a si mesmo é um grande sacrifício. O mundo espiritual responde sacrifício. Você sair da tua casa hoje cansado é um sacrifício. Você está aqui hoje talvez com dores, é um sacrifício. Você está aqui hoje passando por cima de sentimentos, de emoções, é um sacrifício. E o mundo espiritual está se movendo. Você está se sacrificando. Você está se doando, é um sacrifício. Você está agora, nesse exato momento aqui sentado, sendo ministrado, aprendendo a boa palavra de Deus, enquanto muitos lá fora estão o quê? Sem fazer absolutamente nada, esperando algo de você ainda. Alguém aqui já ouviu alguém dizer em casa assim, vai lá e ora por nós, mas a pessoa nunca quer vir? É assim ou não? É sacrifício, é sacrificial. Entenda o que está acontecendo aqui. Houve grandes sacrifícios desses homens. Sempre que a Bíblia fala dos efeitos realizados pelos heróis da fé, a Bíblia mostra o sacrifício que eles operavam. Diga, homens, mulheres comuns, sacrificaram. Sacrifício. Agora você já percebeu que todo aquele que se sacrificou de alguma forma ou por algum motivo, você já percebeu que a Bíblia honra eles? Diga, Raabe, prostituta, se sacrificou para guardar os espias, o nome dela está aqui. O nome dessa mulher está aqui, Raabe. Amém? Todo sacrifício vai atrair benefício. Agora, o crente não quer fazer nada e quer ser beneficiado, irmãos. Nós somos uma igreja bíblica que traz realidades bíblicas. Repita comigo assim, ó, não vai haver salvação. Mais forte, salvação sem sacrifício. Você acha que aquele que está vivendo lá fora, na prostituição, na bagunça, na mentira, no engano, Jesus vai voltar e vai levar ele? É isso que a Bíblia fala? Não, não. Não é isso. A Bíblia fala que todo aquele que se entregou a Jesus e seguiu ele será salvo, não é isso? Sacrifício. Esses heróis da fé sacrificaram.
Diga Abel e Caim. Diga, Caim sobreviveu, Abel morreu, mas Abel está na galeria da fé, dos heróis da fé. Abel viveu menos do que Caim, mas Abel morreu e foi glorificado aos céus, e Caim viveu amaldiçoado na terra. Sabe o que o nosso inimigo ele quer nos mostrar diariamente? Que não vale a pena se sacrificar. Não vale a pena fazer o que é certo. Sabe o que o nosso inimigo quer nos mostrar nos nossos olhos? Que quem está vivendo a vida toda errada está mais feliz do que a gente. Que quem está vivendo a vida toda errada está prosperando mais que a gente. Que aquele infeliz que está vivendo uma vida totalmente contrária e afrontosa aos olhos de Deus, eles prosperam e a gente não. Só que é melhor morrer sacrificando a Deus e ser salvo do que viver uma vida de maldição e perversidade na terra. Amém? Então entenda isso. Sacrifício. Porque eu não estou vivendo uma vida de sacrifício ao Senhor pelas bênçãos materiais da terra, mas eu estou vivendo uma vida sacrificial ao Senhor pelas bênçãos dos céus. Então aqui, se acontecer, bem, se não acontecer, tá bom também, porque o que me espera dos céus é mais valioso do que qualquer riqueza da terra. Essa é a vida de sacrifício. Estão entendendo isso? Eu preciso que você compreenda de forma didática essa palavra, para que fique gravada no teu coração. E muitos viveram assim. Em Hebreus capítulo 11, versículo 32. A Bíblia vai falar aqui de outros, que não tem tempo tanto de falar. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, versículo 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento da promessa e fecharam a boca. Você acha que foi fácil? Foi fácil? Foi fácil para Daniel quando recebeu a mensagem, e a Bíblia diz que ele ficou chorando lá e jejuando por 3 semanas. E o que mais? Lá na Babilônia, Daniel foi oferecido para ele carnes, vinhos, delícias, manjares. Você acha que foi fácil para Daniel dizer assim: eu não quero comer nada, porque eu não quero me contaminar com isso? Enquanto todo mundo está comendo e achando normal, os aliançados com Deus vai dizer assim: eu prefiro morrer de fome do que me contaminar, por conta do conhecimento da palavra. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil fazer aquilo que é correto perante o Senhor? Você acha que foi fácil para Jefté, que foi filho de um adultério, do pai com uma prostituta, e foi mandado embora da tua casa, e mesmo assim, no momento da guerra foi chamado, e ele foi lá servir, porque amou a justiça? Queridos, eu quero que você entenda, o problema não é o seu passado, o problema é o seu presente. O que você vai fazer com o seu presente? Não importa de que nação você é, de que cidade você é, não importa de que família você pertence. O que importa é que Cristo, pelo sacrifício na cruz, te abriu um leque de oportunidade para viver uma nova vida. Não há desculpas. Para quem conhece a palavra, diga: não há desculpas. Se você conhece a palavra, o teu passado não é nada, é o teu presente.
é o que você vai fazer no teu presente. Então entenda isso. Há aqui uma diferença. Quem se sacrificou, talvez no tempo que eles se sacrificaram, todo mundo ria deles. Noé é o louco. Já parou para pensar? Já parou para pensar se fosse nos dias atuais, os filhos de Noé indo para a escola? Ah, você é o filho do Noé, do doido que está construindo uma arca, porque diz que vai chover e a chuva vai inundar a terra, como nunca tinha chovido na terra. Entendeu? Nunca havia chovido na terra, e Noé estava construindo algo na direção de Deus. E aí, já pensou como seria a chacota com o filho de Noé, com os filhos dele na escola? Está entendendo o desafio do sacrifício? Da obediência? Olha o que ele diz mais no versículo 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Olha aqui o que está escrito, preste atenção nas escrituras. Da fraqueza tiraram força. O sacrifício para obedecer vai te fazer ser mais forte do que os pecadores. Você acha que foi fácil para esses homens lutar por uma causa que a grande maioria não acreditava? Já se sentiu assim? Às vezes dentro da sua própria casa, você sozinho, lutando, orando, cultuando, indo para a igreja, orando, jejuando, lutando por uma causa que a grande maioria, às vezes da sua própria casa, não acredita. E vai falar de você, vai zombar de você. E você vai estar lá, se sacrificando. Ele não acredita, mas eu vou continuar orando. Ela não acredita, mas eu vou continuar indo. Eu vou continuar sendo fiel à palavra do meu Senhor. Porque vai chegar uma hora que aqueles que se sacrificaram para cumprir o propósito serão abençoados. A resposta de Deus vai vir. A Bíblia diz que Deus, Ele pode até tardar, mas Ele chega. Pode até demorar um pouquinho, e a Bíblia fala para a gente ter um pouquinho mais de paciência. Vai chegar, o teu milagre vai chegar, a tua bênção vai chegar. Você só precisa sacrificar. Quando você estiver no seu limite, você dobra teu joelho e fala com o teu pai em secreto. Porque uma vida de sacrifício agrada a Deus. Uma vida de sacrifício atrai a bênção de Deus. Todo sacrifício teu aqui na terra, em prol ao cumprimento daquilo que Deus lhe mandou fazer, vai acelerando a promessa. Agora nós estamos vivendo num tempo que tem gente que não está conseguindo nem cultuar mais. Qual é a sua vontade? Qual é a sua prioridade? É cumprir. A minha vida está corrida, apóstolo. Amém. Se organiza. A hora que dá, vai para cima. Porque
Porque a hora que dá, Deus espera que você faça. Porque Deus não quer cobrar nada de você que Ele saiba que você não consegue. Porque a Bíblia diz que tudo que acontece com a gente é programado pelo céu, sabia? Pô, a Bíblia diz que nem tentação vai vir que você não possa suportar. Quem crê na palavra de Deus? Então repita assim: eu posso suportar. Então não tem desculpa para se sacrificar. Não tem desculpa. Não dá para ter desculpa. Nós precisamos nos posicionar, diga amém. Nenhum deles conquistou sem ter pago o devido preço do sacrifício pessoal. Diga sacrifício pessoal. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Diga pessoal. Se é pessoal, você não tem que cobrar do outro. Cada um de nós aqui tem o nosso sacrifício pessoal. Se o marido está meio baleado, você não pode balear. O sacrifício é pessoal. Nós enchemos a boca para dizer assim que salvação não é individual. A salvação também requer o quê? Sacrifício diário. Todos os dias. Pessoal. Você vai continuar fazendo, mas eles não vão fazer, continue fazendo. Porque vai chegar a hora que através de você, eles vão também ser tocados. Não force quem não tem entendimento. Todas as vezes que você força a pessoa que não tem entendimento, ela vai se afastar mais um pouco. Agora quem tem entendimento, confronta. Quem é maduro, que já tem entendimento da palavra, confronta ele. Vem cá, senta aqui. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito dessa atitude que você está tendo. Estão entendendo isso? Quem não tem entendimento não confronta. Mas se tiver entendimento da palavra, você vai mostrar a palavra. Me diz aqui, o que você acha disso? Natã confrontou o rei Davi. Por quê? Na palavra. Porque ele tinha entendimento. O que estava errado. Assim nós precisamos também nos comportar. Esse é o sacrifício. Não há sacrifício, não há vitória sem pagar preço, meus irmãos. Não há vitória sem pagar preço. Não há. As pessoas, elas podem até te enganar e se enganar, mas o resultado final vai mostrar quem sacrificou e quem não sacrificou. Não é assim? Você pode olhar, quando você tem uma sala de pessoas que estão se formando para determinadas áreas. Às vezes tem 10, 20, 30 pessoas ali. E todas se formam no final do ano, e todo mundo pega o canudo no final do ano, e todo mundo sai formado daquela turma, diga amém. Só que o resultado de cada um é que vai mostrar quem se sacrificou e se dedicou mais. Não é assim? Tem uns que têm a mesma profissão e se dá bem, e outros têm a mesma profissão e não conseguem. Porque o nível de sacrifício é que atrai o sucesso. Quanto mais eu me sacrifico, quanto mais eu busco, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me empenho, mais os céus respondem. O meu resultado será diferente. Não tem possibilidade nenhuma de uma pessoa que tem uma vida de oração, de compromisso, de fidelidade, que cumpre o princípio, que é fiel a Deus, que cumpre o que está escrito, e a outra não, no mesmo contexto, não tem condição de receber a mesma bênção. Tem bênção que é pelo esforço da carne, essa não dura por muito tempo, mas a bênção que vem pelo poder do Espírito, essa dura eternamente. Ninguém te rouba, porque o sacrifício vai trazer a existência. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que a Bíblia diz lá, sobre o sacrifício. Romanos 12, versículo 1. O
Wellington, eu prefiro que você coloque para mim aí, fazendo um favor. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo. Diga o corpo. Eu quero que você entenda isso aqui. Diga o corpo. O meu corpo representa o quê? Minha vontade, o meu querer, não é isso? Aquilo que eu quero. O corpo, carne, pede. Sacrifício vivo. Como é que eu começo a sacrificar a Deus? Quando eu começo a negar as minhas próprias vontades, para sacrificar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Deus. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto, diga culto a Deus, tem que ser com sacrifício. Você vem aqui para a igreja e vai louvar a Deus, adorar a Deus, é sacrifício. O seu louvor também é um sacrifício, amém? Você sair para se assentar para ouvir é um sacrifício. Sacrifício. E a gente não quer sacrificar. Quando eu vivo uma vida de sacrifício, eu ensino os meus filhos também a ter uma vida de sacrifício. O que nós vemos hoje? O pai e a mãe não se sacrificam e ainda faz os filhos também não se sacrificar. Queridos, é estudo, tá? Hoje é culto de quê, irmãos? Ensino. É um estudo, tá? Que quando o pai e a mãe sempre tem desculpa para tirar tempo para Deus, os filhos também serão a mesma coisa. Se o pai não tem vida de oração, de sacrifício de oração, os filhos também não vão ter hábito de oração. Se os pais não têm hábito de leitura, de dedicação, de conhecimento, os filhos também não vão ter. É automático. Eu estou falando no âmbito de uma família cristã. Diga família cristã. Amém? Porque às vezes nós atendemos uma criança, um jovem, uma adolescente, e se você perguntar assim, como é lá? O pessoal está orando. Eu nunca vi meu pai orar. Eu nunca vi meu pai ler Bíblia. Quando vai para a escola de fundamentos, então, quando aprende dos princípios sobre dízimo, oferta, premissa, vai falar, vixe, lá em casa ninguém faz isso não. É hábito, é sacrificial, não é? Nós já falamos aqui na igreja, que muitas vezes os pais punem os seus filhos dizendo, não vai para a igreja. Ah, é o que você mais gosta, você vai sair, você não vai hoje. Ou às vezes, a semana toda tem coisas para fazer em casa. No dia do culto do jovem, fala, hoje você não vai na igreja não, porque você vai me ajudar a fazer faxina. É sacrificial. Isso aí é o quê? Tirar da presença? É mostrar que algo é mais importante do que o culto. É mostrar que algo é mais importante do que ouvir a palavra. É mostrar para aquela criança que é algo mais importante do que aprender. É os nossos hábitos. Nós não podemos cobrar aquilo que a gente não faz. Amém? O filho, ele não vai dar importância para aquilo que os pais também não dão importância. Ainda mais quando se trata nas coisas de Deus. Porque o diabo tem uma velocidade muito grande de corromper. É rápido. Nós precisamos ter uma mudança de comportamento. Eu não sei o que eu faço, apóstolo. Nós atendemos várias famílias. Eu não sei mais o que eu faço. Aí você fica olhando e fala assim, chegou a esse ponto. Porque você não deu importância para o Senhor. Não deu importância para a ceia.
não dão importância para os ensinos. Entende? Tem alguma coisa mais importante do que o Senhor? Tem alguma coisa mais importante do que o Senhor? Não tem. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente já está no automático. Ah não, o culto tem toda quarta tem, todo domingo tem, mas aquela festinha não tem, porque é só de ano em ano. Muitas vezes nós estamos tirando os nossos filhos do temor e do sacrifício ao Senhor. Primeiro você cumpre suas obrigações para com o seu Deus, e depois, se sobrar tempo, diga sobrar tempo, você cumpre as suas obrigações para com seus amigos. Porque o sacrifício ele é importante. Versículo de número 2, a Bíblia diz assim, ó: não se amolde aos padrões. Diga, neste mundo, o normal é não se sacrificar nada. Não precisa. Os padrões do mundo. Mas a Bíblia diz, mas transforme-se pela renovação. Meu irmão, eu sei que é um texto que é muito conhecido e batido, mas o que tem de cristão, que a mentalidade dele é sacrificar ele para ele mesmo, a mentalidade mundana. Essa mentalidade mundana não coloca Deus em primeiro lugar. Essa mentalidade mundana não sacrifica a Deus a nada. Por isso que ele está falando assim, toma cuidado para vocês não terem a mesma mentalidade deles. Renovação, pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, tem que ter sacrifício. Diga, sem sacrifício, nunca, jamais vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então você quer a bênção? Se sacrifica, lute por ela. Você quer? Lute por ela. Sabe, Deus, quando fala com Josué, Ele fala, seja forte, seja corajoso, guarde essa palavra. É o que? Sacrifício. Guardar a palavra é sacrificial. Não é um sacrifício? Guardar a palavra é sacrifício. Seja forte e corajoso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si. Diga sacrifício. Diga negar a mim é sacrificial. Não é assim? Nós agora estávamos falando sobre a renovação da mente. Não se amolde como os padrões desse mundo. Agora já Cristo está dizendo, negue a você mesmo. Esse texto aqui é a resposta para aqueles crentes que falam assim, Deus entende, Deus sabe que eu estou passando por esse momento, por essa fase, por isso que eu não estou cumprindo, porque Deus entende. Deus entende sacrifício, porque Deus, a linguagem de Deus é sacrifício, porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho amado para morrer. Enquanto a gente não mudar a mentalidade, a gente vai sofrer. Sabe por quê? Porque Deus não se engana, Deus não se deixa enganar. Às vezes Ele está olhando para você e está vendo assim, claramente, cristalino, está dizendo assim, Ele está aqui orando diariamente, está vindo nos cultos só porque Ele quer um milagre, só porque está intercedendo por algo, só porque está desejando algo, mas quando Ele receber, Ele vai sair. É diário, sacrifício é diário. Quando eu decidi casar com a minha mulher, eu entendi que eu tinha que ser marido dela e não podia trair ela. Isso é um sacrifício diário. Mas e o dia que ela fazer algo que eu não gosto? E o dia que ela me passar raiva? Também, você vai ver, vou te trair. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade daqueles mimados, diga mimados,
é que ou faz tudo do jeito que eu quero, ou eu também não vou ser bonzinho. Quem aqui já pediu algo para Deus e até agora ainda não aconteceu? Eu já. Eu estou esperando um milagre grandioso aí, e até agora ele ainda não aconteceu. Mas eu vou me perder por isso? Porque o meu maior milagre é a minha salvação. Sacrifício diário. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Então peraí, olha para cá, presta atenção. Jesus mente, ele está mentindo aqui? Você crê que aqui a palavra de Deus é verdadeira? Então como que a gente pensa que Jesus já fez tudo e eu não preciso fazer mais nada, se ele está falando, pega a sua cruz? Porque cruz simboliza o quê? É carga, sofrimento, não é? Porque Jesus sofreu muito aquela cruz nas costas lá, na via dolorosa, sim ou não? E o pecado de todos estava nela, sobre a cruz, e ele carregou, não carregou? Agora ele está falando assim, negue a si mesmo, pega a sua cruz. Ele está dizendo assim, ó, negue a si mesmo, pega os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições e ainda continua me seguindo. Continua comigo. Entenda isso. Isso aqui, queridos, é diário, diga diário. Mas se amanhã alguém falar alguma coisa que eu não gostei, eu não vou ser mais cristão? Entendeu? É diário, isso aqui é diário, versículo 24, é diário. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que ele vai fazer? A perderá. Mas quem perder, o quê? A própria vida por minha causa. Sacrifício com a própria vida. Amém? Sacrificial. Tem gente que ele está apaixonado por alguma coisa na terra. Aí essa paixão da terra é frustrada. Ele se desvia de Jesus. Porque a paixão principal dele nunca foi Cristo. Tem gente que faz um pedido e não acontece. Ele se desvia de Jesus. Porque aquilo que ele quer é maior que Deus. Tudo que o seu filho pede, você dá? Não. Porque às vezes não tem condição, às vezes não é o momento, às vezes você até pode financeiramente, mas você olha e fala, não tem maturidade ainda para mim dar isso para ele. Ele vai deixar de ser seu filho por isso? Não. Não é? Não tem maturidade. Às vezes Deus está olhando para você e fala assim, eu não posso te dar ainda porque você não atingiu o nível de maturidade. Você não consegue sacrificar por mim nada. Isso aqui é claro, queridos. É importante a igreja entender isso, esses princípios, amém? Então eu só posso receber a bênção. Toda a bênção requer sacrifício. Você quer ser abençoado? Então sacrifica. É porque está difícil, sacrifica na dificuldade. É porque esse mês, sacrifica no mês difícil. Porque Deus não está perguntando para você, Ele quer ver você fazer. Ou por que você acha que Deus, quando encontra Gideão estava na galeria de heróis da fé? Sim ou não? Diga assim, ó, mesmo com medo, ele estava fazendo algo sacrificial que ninguém estava fazendo. Deus adora abençoar quando Ele encontra alguém fazendo algo sacrificial, mesmo que custe a própria vida. Estava todo mundo escondido nas cavernas, e ele estava lá, ó, no lagar. O anjo chegou e encontrou quem lá? Gideão. O anjo está por aí, irmãos. Olha o anjo, ó, ele está por aí, ó. Ele está buscando encontrar alguém que esteja sacrificando por algo que vale a pena.
mesmo que custe a sua vida, continue sacrificando, continue fazendo. Ele estava lá, nem ele acreditava nele, mas ele estava fazendo algo que chamou a atenção de Deus. Noé estava fazendo algo que chamou a atenção de Deus. Raabe fez algo que chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que as muralhas todas caiu, mas a casa dela, onde estava a casa dela, ficou de pé. Está caindo tudo para lá, caindo para cá, caindo para frente, caindo para o lado, mas a casa que se acha sacrificando ao Senhor vai ficar de pé. Estão entendendo? Sacrifício. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer justificar para o outro por que nós estamos fazendo. Meu irmão, a gente quer justificar. Tem gente que ele quer justificar, não, porque eu sou fiel a Deus, porque... Não justifica não, só faça. Não dá pérolas aos porcos, a Bíblia diz. Você vai ficar perdendo tempo tentando explicar sua fidelidade para um infiel? Você vai perder tempo, você vai gastar tempo, você vai sentar numa mesa e ficar ali por horas tentando explicar a sua fidelidade, o seu amor e o seu sacrifício a Deus para uma mente infiel? Me desculpa, mas você está jogando fora seu tempo. Você está jogando fora seu tempo. Não tente explicar a sua vida sacrificial para quem está vivendo lá fora. Ou até mesmo está dentro da igreja, mas a mentalidade não é de sacrificar nada. Você conhece pessoas crentes que só faz para ele, só beneficia ele? Você conhece? Então não perca teu tempo querendo explicar o seu sacrifício para uma pessoa dessa. Não perca tempo. Não perca tempo querendo fazer ele entender por que você é dizimista, por que você é ofertante, por que você é primiciante. Porque essa mentalidade que não sacrifica ao Senhor sempre vai ser contra a sua fé, a sua fidelidade a Deus. Só que você vai ter resultado que eles não vão ter, você crê? Diga, a minha casa não vai cair, porque a minha casa tem altar de sacrifício.